Nesse vídeo, falarei das mãos mirradas que não abençoam a obra e nem os necessitados. Falarei das mãos assassinas, mãos que roubam, mãos das feitiçarias, mãos caloteiras e mãos da imoralidade. Falarei dos demônios das artes marciais, das Olimpíadas e de outros esportes que visam a competição. Falarei de todas as formas de competições diabólicas e sobre os dons espirituais das trevas. Falarei das festas comemorativas satânicas e de suas oferendas diabólicas. Falarei de como na magia se assume diversas aparências faciais humanas. Falarei de como se materializar em qualquer coisa através dos poderes das trevas. Falarei da transfiguração, e de como conseguir copiar uma falsa aparência de outra pessoa. Falarei de ilusões óticas do mundo espiritual, e do Pentecoste das bruxas. Falarei de aparelhos fantasmagóricos, casas amaldiçoadas, assombrações, barulhos, pisadas e vozes do além. Falarei da manipulação do vento, do fogo e da água, e como manipular uma matéria orgânica transformando-a em outra matéria de natureza diferente. E também falarei de presenças espirituais sentidas através do corpo sem ver os espíritos. Estou começando mais um vídeo, e falarei dos membros dos corpos. A mão você pode usar para fazer o bem ou o mal. Eu usava as minhas mãos para fazer rituais de bruxaria. Outros usam para matar, roubar e fazer algumas coisas que não agradam a Deus. A mesma mão que recebe o dinheiro emprestado, será a mesma que irá devolver, porque nenhum caloteiro herdará o reino de Deus. Emprestado não é dado, você tem que devolver, porque não é seu. E quando você se apropria daquilo que não lhe pertence, você se torna um ladrão. Objetos emprestados, devolvam para o dono. Segundo a Reis 6, versos 4 a 5. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: "Ah, meu senhor, era emprestado." Percebam a preocupação que esses homens tiveram de derrubar o ferro do machado na água por ser emprestado, e teriam que comprar outro e não deixar de devolver o que foi emprestado. O que você tem feito com as suas mãos? Tem fechado ela para ajudar uma obra humilde, mas tem gastado com prostituição, bebidas e vícios, mas não dá um centavo para uma igreja que precisa. E se disser: tenho ajudado uma igreja que pede dinheiro na televisão, tem ajudado uma obra milionária que não precisa e tem condições financeiras para se manter, e ainda usar o seu dinheiro para pagar salário de pastor, tem investido nessas obras maçônicas. É por isso que o seu dinheiro não multiplica, por entregar as suas ofertas para Satanás. Seus dízimos estão sendo usados para sacrifícios de pessoas e animais para rituais de audiência da televisão, enquanto tem uma igreja pequena de um pastor pobre que não está envolvido com a maçonaria, e essa obra está no seu bairro, e não tem condições de pagar o aluguel, e a porta da casa de oração está fechando por não ter recursos financeiros para mantê-la aberta. A sua mão espiritualmente está mirrada para as coisas de Deus. Mas abra suas mãos para aquilo que é do mundo. As suas mãos não são abençoadas. Esse membro precisa ser santificado. O que tem feito com as suas mãos? Tem gastado dinheiro por aquilo que não é comida e bebida, comprando produtos de vaidade e tecnologias avançadas. Tantas coisas inúteis são compradas, e não tem coragem de ajudar um pobre necessitado que está passando fome. E talvez essa pessoa é o seu vizinho, e você não se importa porque é egoísta, só pensa em você, e que o mundo se acabe, desde que você não esteja dentro dele, e depois quer pregar o evangelho para o seu vizinho se converter, mas não ajuda quando ele precisa. E você diz: eu prego a doutrina, mas a fé sem as obras é morta. A questão não é pregar a palavra, porque na internet está cheios de homens que pregam a santidade, mas não vivem 5% daquilo que falam, e aqueles que dizem: eu sou santo, não tenho televisão e nem rede social. Mas o vizinho do seu lado está precisando de um pacote de arroz, e você não dá por ter a mão mirrada. A esposa dele ficou internada, você foi visitar ou fazer uma oração no seu lar. Doutrina sem amor não é doutrina, isso é viver de uma aparência evangélica enganosa que não agrada a Deus. Não viva uma santidade de aparência transfigurada de um anjo de luz que você não é. Só Deus sabe quem é você por dentro. Ele sonda o seu coração de hipocrisia.
ou quem tem feito com as suas mãos, tem praticado as boas obras ou retido elas. Tem crente que tem comprado abominações no sexy shopping para levar para sua casa, e não sabe que multidões de demônios estão escondidos dentro desses produtos trazendo maldição para o seu lar, e as suas mãos têm tocado naquilo que não agrada a Deus, e quando chegarem ao inferno, terão as suas mãos cortadas pelos demônios, porque usaram em práticas abomináveis. Vocês que se masturbam, e ficam desperdiçando seus prazeres que foi dado para ser compartilhado com as suas esposas, e os sêmens que foram criados para procriação, e estão sendo lançados em lugares qualquer. O lugar onde é lançado o material genético tem que ser no lugar certo, onde irá ter uma nova formação da vida. Qualquer lugar que esse material for lançado, que não seja no lugar onde irá dar origem à vida, torna-se pecado. Qualquer parte do corpo de uma mulher que for lançado o material do homem, se não for o lugar que irá dar origem a uma nova vida, é pecado. E se o material genético é lançado no chão, que é a famosa masturbação, que é o sexo do solitário, isso é pecado, porque o sêmen foi criado para o propósito de gerar uma criança, e não de ser jogado no ralo de um banheiro ou privada. As suas mãos têm sido usadas para essas práticas. Quem é solteiro gosta muito de sentir esse prazer solitário e egoísta, que só serve para satisfazer os seus desejos imorais. Não espera Deus preparar para que seja compartilhado seu amor com a sua esposa. Vocês que se masturbam, pensam que estão fazendo isso sozinho. O rapaz que faz isso, existe um demônio feminino perto do seu órgão genital. E a moça que faz isso, existe um demônio masculino também, e ele se alimenta do seu prazer, mesmo que use qualquer material plástico no ato ou as mãos. Eu falo isso, porque quando era bruxa eu praticava, e sendo vidente via quando começava o ato, um demônio se aproximava de mim e participava do meu prazer. Você não vê porque é invisível. Eu também não via quando era uma pessoa normal, e comecei a enxergar quando me tornei uma bruxa vendo o mundo espiritual, o que tem feito com as suas mãos. Alguns dizem, eu estou usando para aprender artes marciais. Eles vão dar socos e agredirem as pessoas, contrariando o que o livro de Lucas 6 versículo 29 que diz, se alguém bater em sua face, ofereça o outro lado do rosto. E ainda tem crente que diz, é para defesa pessoal. Isso é uma mentira. As mesmas artes marciais que se defendem também atacam, e em nenhuma briga o lutador vai querer ficar se defendendo, ele vai atacar também, porque toda luta tem por objetivo finalizar a vítima ou imobilizar. Isso é um ataque, e se fosse apenas defesa pessoal, não poderia atacar uma vítima, um policial. Embora venha prender o bandido e proteger as pessoas, em um tiroteio ele terá que matar, contrariando a Bíblia que diz que nenhum homicida irá entrar no reino de Deus. O que é encontrado nas artes marciais, eles têm sabedorias ancestrais, filosofias humanas e meditações espirituais. O Kung Fu, Karatê, Jiu-Jitsu, Muay Thai, Capoeira, Judô, Boxe, Ninjutsu, Taekwondo. Todas as artes marciais visam o corpo, mente e energia igual ao yoga. As artes marciais são iguais às religiões. Fazem meditações e têm as suas filosofias. Nos filmes de karatê, kung fu e de ninjas, eles sentam no chão, fazem meditações com palavras místicas, e essas coisas dão habilidades e forças sobrenaturais para quebrarem coisas fortes como blocos, tijolos, madeiras e objetos duros. As artes marciais são chamadas de arte da guerra, e a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. As artes marciais contrariam a palavra de Deus porque é uma luta corporal. Esses espíritos que agem nas artes marciais, eu já trabalhei com eles na bruxaria. Eles são violentos, e têm os seus corpos ágeis e se movimentam com grande velocidade. Um jovem que me procurou para aumentar as suas habilidades. Ele entrou em uma academia de artes marciais, e queria ser o melhor lutador. Ele me pagou e pediu 4 coisas: um corpo que se movimentasse igual a uma cobra, a agilidade do guepardo, a força do touro, e voar igual uma águia. Os 4 espíritos que eu invoquei para entrarem nele, eram demônios híbridos. Um era metade homem e metade cobra, o outro metade homem e metade guepardo, o terceiro metade homem e metade touro,
e o último metade homem e metade águia. Eles eram compostos de partes homens e partes animais que eu invoquei. Esse jovem, em apenas um mês, voava por cima da cabeça de um homem e dava voadoras de quase 3 metros de altura. O demônio, parte homem e parte águia, entrou no corpo dele. Cada demônio que o possuiu deu um tipo de habilidade para ele. Esse jovem, com apenas um mês de academia, fazia mais coisas do que os alunos que já treinavam há um ano. O seu professor ficou com a cara de espanto ao ver uma evolução nas artes marciais tão rápida em apenas um mês, e os alunos da academia, admirados com o seu desenvolvimento, queriam saber os seus segredos e treinamentos que o fizeram crescer. Ele, como almejava ser o melhor da escola, guardou o segredo para ele. O professor Gustavo, de artes marciais, que não tem envolvimento com feitiço e não segue nenhuma religião. Ele mesmo afirmou que as artes marciais têm envolvimento com a magia. Ele disse: existe uma junção da arte marcial com a magia. Eu já realizei técnicas nas artes marciais que realizava rituais xamãs. Usei para invocar o espírito do animal que eu precisava de ajuda, para realizar técnicas difíceis. Já realizei Taolus no Sablat de Imbolc, ou Candlemas, que é a festa do fogo, ou Noite de Brigitte. Brigitte é a senhora da poesia, da inspiração, da cura, da escrita, da metalurgia, das artes marciais e do fogo. Ele disse: realizei Taolus ao invés de dança, ou recitar poesias neste ritual. O deus Lug é guerreiro. Eu já utilizei Catis para invocá-lo no ritual em sua homenagem. Dentro das artes marciais, a magia é usada para cura, para ataques psíquicos e para a própria manipulação e direcionamento de energia. Vai de cada vertente da magia e sua capacidade. A arte marcial é fortemente ligada à magia para a evolução física, mental e espiritual. Tanto a magia quanto a arte marcial me ajudaram a aperfeiçoar a minha manipulação de energia, a direcioná-la, tê-la, bloqueá-la e dispersá-la. Toda arte marcial tem a sua cultura e filosofia. Segundo o professor Gustavo, que nunca conheceu a feitiçaria, mas descobriu a sua ligação com as artes marciais, o que o levou até a invocar os espíritos através da própria arte marcial. O dragão, o tigre, a águia e serpentes, que são técnicas do Kung Fu. Os lutadores invocam os espíritos desses animais, pensando que são espíritos dos animais que morreram, e a realidade é que são espíritos dos demônios, e eles aparecem com os seus corpos metade homem, e metade do animal que foi invocado. São os demônios híbridos, que são uma mistura de homem com animal. Esses demônios se manifestam nas empresas cinematográficas de Hollywood, para inspirarem os escritores a fazerem personagens de filmes de ficção e terror. O filme de Hellboy, Garoto do Inferno, metade homem, metade cavalo e chifre de touro, é um demônio híbrido. Alguns monstros das mitologias antigas que são híbridos que os homens conheciam são eles: Adlet, Apicalil, Buraque, Centauro, Sinocéfalo, Dampiro, Esfinge, Fauno, Ganexa, Garuda, Árpia, Capri, Mantícora, Melusina, Sátiro, Tengu, Vanara e outros. Todos esses são demônios híbridos que se manifestaram aos homens do tempo antigo, e os inspiravam para fazerem as suas esculturas. Fizeram os seus desenhos, e depois as suas imagens e estátuas. Desde a antiguidade, que esses demônios vêm se manifestando aos homens através de rituais, e hoje, eles se manifestam para a criação de filmes e desenhos, e as suas imagens se tornam personagens do cinema. E tem aqueles que defendem as mitologias antigas desses monstros como uma cultura. Eles não sabem que por detrás de uma cultura se esconde milhões de demônios, e ainda dizem que não devemos pregar contra a cultura, porque faz parte da nação de um país e suas tradições. As festas juninas que acontecem no Brasil são oferendas aos demônios, as danças são práticas de rituais, e as bebidas e as demais coisas são ofertas de sacrifícios, assim como as comidas como canjica, pamonha, pipoca, milho cozido, quentão, pinhão, batata, doce e vinho quente e outros. Tudo isso é cultura, tradição, usos e costumes de demônios. Não estou dizendo que esses alimentos são pecados, mas quando vocês se alimentam dessas coisas, praticando o ritual de festas juninas,
estão oferecendo os alimentos aos demônios antes de serem consumidos. Do mesmo modo, acontece na falsa Páscoa pagando o coelho e chocolate. Acontece isso no Ano Novo e Natal, que são rituais aos deuses, e as comidas e bebidas são as oferendas a esses deuses. No Carnaval, que é um ritual da carne, sacrifício da nudez e oferendas do sexo, bebidas e samba, os demônios ficam todos no meio do povo sambando, e até se materializando escondidos detrás das fantasias. As máscaras de carnaval são as imagens dos demônios, e o Halloween, que é uma festa das bruxas que o Brasil importou. Todas essas festas pagãs são culturas que adoram os demônios, e os teólogos dizem que não podemos pregar contra as culturas, e respeitar as tradições daquele país. Se não podemos pregar contra as culturas pagãs, então temos que aceitar a praia do nudismo, que é uma prática que existe em muitos países, onde as pessoas andam nuas. E também não podemos pregar contra os rituais indígenas, que sempre fizeram parte de sua cultura. As artes marciais são culturas dos países, que segundo os doutores das escrituras não podemos pregar porque é a raiz daquele país, e fazem parte desde a fundação daquela nação. O Muay Thai é cultura da Tailândia, o Kung Fu é cultura na China e tem envolvimento com a adoração a Buda, o Karatê é cultura no Japão, o Taekwondo é cultura na Coreia, assim como o futebol é cultura do Brasil, e também é uma abominação a Deus. As Olimpíadas são cultura de competição do mundo. Começou com as Olimpíadas gregas, que eram ligadas aos 12 deuses olímpicos, que tinham cerimônias de rituais. Até hoje existem as Olimpíadas, que são oferendas aos demônios de vários tipos de esportes. A competição cria rivalidades e o partidarismo. A Bíblia condena qualquer tipo de competição, seja ela verbal, que é a discussão sobre qualquer coisa. A palavra condena a competição intelectual, que é a disputa de quem é mais sábio, e condena a competição eclesiástica, que é a disputa de conseguir o maior cargo na igreja. Isso serve para as empresas. As escrituras condenam a competição sentimental por uma mulher, e a competição financeira, que é a disputa de quem vai ganhar mais. As empresas são assim pelo dinheiro, e tem a competição espiritual, que é a disputa do conhecimento bíblico ou de quem é mais usado, e tem a competição da santificação, de um querer ser mais santo do que o outro, e ficam um fazendo acusações ao outro dizendo que está errado, e tem a competição de denominações, de um apontar os erros doutrinários das igrejas, e tem a competição nas artes de luta, que é a disputa de quem é o melhor. Na Roma antiga, os gladiadores que lutavam na arena, um cristão conseguiu interromper uma luta do Coliseu. No livro de Lucas 22, versículo 24 a 26, os discípulos discutiam de quem seria o maior, e Jesus lhes ensinou quem seria o maior. No livro de 1 Coríntios 3, versículo 3, fala das invejas e contendas, os que competem por metas no mundo que não tem valor algum. No livro de Jeremias 9, versículo 23 e 24, e em 1 Coríntios 9, versículo 25, fala que a competição exalta o homem e o seu orgulho. No livro de 2 Crônicas 26, versículo 16, a exaltação corrompe o coração. No livro de Obadias 1, versículo 3, a soberba do coração traz uma confiança nos seus braços. E em Jeremias 17, versículo 5, afirma essa palavra: o espírito competitivo não é da natureza amorosa de Jesus. O espírito competitivo é da divisão diabólica do partidarismo das trevas. No livro de 2 Coríntios 10, verso 12, fala para uns não fazerem comparações aos outros. No livro de Tiago 3, versículo 14 a 16, fala para não se gloriar e nem ter inveja. A nossa meta é espiritual, para fazer o melhor para a glória de Deus. No livro de Mateus 5, versículo 16, assim resplandeça a nossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A competição para as metas das coisas dessa terra é em vão, mas as metas em conseguir as coisas do céu são proveitosas. No livro de 1 Coríntios 9, versículos 24, fala da coroa celestial que temos que correr atrás. No livro de 2 Timóteo 2, versículo 5, fala do atleta de Cristo celestial que corre em direção à coroa.
e não pelos prêmios dessa terra. A nossa competição é no plano espiritual, enfrentando os nossos inimigos espirituais do mundo das trevas. No livro de 2 Coríntios 10 versículo 3 e 4, fala das armas espirituais dos crentes para destruir as fortalezas do diabo. A luta corporal é uma competição. O que você tem praticado com as suas mãos? Tem transformado elas em punhos das artes marciais? O que tem feito com os seus pés? Tem usado eles para golpear alguém? Para quais caminhos os seus pés têm trilhado? Você pode enganar o pastor e toda a igreja, caminhando para lugares da iniquidade ou nas casas dos prazeres da carne. Ninguém está te vendo por onde está colocando os seus pés, mas Deus de lá de cima do céu está vendo cada passo seu. Não poderá se esconder dele. Esse planeta cabe na palma de suas mãos. Não importa por onde os seus pés corram, ali as mãos de Deus estará, porque o planeta é como uma bola de gude em suas mãos, e o Espírito Santo é onipresente e está em todos os lugares. Se você estiver dançando em uma casa dos prazeres, ali o Espírito Santo está lhe vendo. As testemunhas espirituais estão ao seu redor. Se você anda se embriagando, tem um anjo de Deus lhe vendo. Se você está deitado com uma prostituta, tem um demônio anotando todos os seus atos para acusá-lo diante de Deus. Foram os demônios que lhe induziram a se prostituir e a estar naquele local. Foram os demônios que armaram a cilada para você estar ali. E o demônio que habita no corpo da prostituta é a prova que se deitou com ela. Ela viu o ato sexual. A legião de demônios que trabalham nessa casa de programa lhe viram entrar. Não adianta esconder do seu pastor e dos demais irmãos. Eu estou falando dos membros dos corpos. Eu falei dos olhos, ouvidos e a língua no vídeo anterior. E agora estou falando dos pés, das mãos e dos órgãos genitais. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, e temos que consagrar todas as partes dele, renunciando todas as pedras de tropeços. Vou mudar de assunto, e falarei como Satanás imita os dons do Espírito Santo capacitando os seus agentes das trevas. Hoje é muito fácil qualquer crente receber qualquer dom sem sacrifícios. Se ele não quer receber os dons de Deus, é porque não quer andar na verdade, obedecer a palavra e pagar o preço na oração. Ele pode conseguir os dons que ele quiser sem fazer esses sacrifícios. É só conhecer uma bruxa ou um feiticeiro, que eles passam os dons para os crentes. Tudo o que esses agentes das trevas ligam na terra será ligado no inferno. Qualquer porção de ervas que o feiticeiro ungir o crente, o inferno reconhece essa autoridade que é passada, e aquele crente recebe o dom que deseja, e todos os demônios irão obedecer à autoridade dele, porque um bruxo foi o mediador entre esse crente e os espíritos das trevas, e a partir do momento que o bruxo foi intermediário entre o crente e o mundo das trevas, aquele crente fica igual a um feiticeiro, e as suas mãos serão instrumentos de curas e milagres. As suas palavras ficarão proféticas. Se ele amaldiçoar ou abençoar, irá se cumprir. Vou falar dos dons que as bruxas recebem no mundo das trevas, que são os mesmos que são passados para os crentes que buscam isso. O dom de vidência é de várias formas. Tem bruxas que conseguem ver através da bola de cristal, outras através das mãos, outras através do baralho, outras através das pedras, outras através dos búzios e de outras formas. Eu conseguia ver através do mundo invisível igual à pitonisa de Endor, que viu o demônio assumir a forma do profeta Samuel. Os demônios assumiam várias formas para se revelarem a mim. Eles já se apresentaram na forma de anjos, e de pessoas que já faleceram apenas para dizerem que estavam bem, que estavam em um plano espiritual melhor. Já se transfiguraram em gatos, cachorros e serpentes. Eu digo até materializados, de forma que se podia até tocar neles. E as bruxas que alcançam um nível muito alto, conseguem se materializar em animais ou em qualquer pessoa. Eu digo isso, porque uma bruxa da escola a qual era mais próxima de mim, ela estava em um nível tão alto, que se transfigurou no meu irmão que mora em outro estado lá do Nordeste. Quando viajei para ver o meu irmão, essa amiga minha que levei junto cumprimentou o meu irmão com um aperto de mão, e ali já tinha copiado a forma dele. E quando voltamos de viagem para a nossa casa, no outro dia essa bruxa apareceu em minha casa na forma do meu irmão. O meu irmão ainda é vivo,
e estava no Nordeste trabalhando. Eu percebi o alto nível daquela bruxa que pode usar esse dom para enganar igual os demônios fazem e ensinam às suas servas. Os demônios podem se transfigurar em qualquer pessoa viva, não é só em pessoas mortas não, eles se transfiguram em anjos, animais, objetos ou em qualquer coisa. Um traficante fez um pacto com os demônios. Ele foi à nossa escola e nos deu uma parte do dinheiro, e a outra parte, ele iria entregar depois do assalto que planejava fazer na empresa. Ele queria ficar invisível para que conseguisse ter sucesso. Essa foi a parte do ritual, e depois ele iria trazer a outra parte do dinheiro. E o que aconteceu foi que ele não cumpriu o seu acordo, assaltou uma empresa e levou muito dinheiro. Ele não estava sozinho nesse assalto e levou 3 homens. E no mundo espiritual, não é igual ao nosso mundo físico que um pode enganar o outro. Em um acordo de ritual com demônios, não se pode enganá-los, porque só eles podem enganar, e eles irão cobrar a parte do acordo. E as bruxas que fizeram a mediação no acordo, já sabiam que a partir dali o negócio seria entre o traficante e os demônios do pacto. O que aconteceu com os 3 que fizeram o assalto? O que fez o pacto? Um demônio se transfigurou nele, e roubou o dinheiro da própria facção a qual ele trabalhava. Homens da facção foram as testemunhas de que viram roubar o dinheiro, e chegaram até a atirar, mas como se tratava de um demônio nenhum tiro acertou. Os homens sabendo que era ele, e furiosos foram na casa dele, e o traficante estava em sua casa dormindo sem saber do ocorrido, e quando ele abriu a porta pensando que se tratava de assunto importante, foi executado por traição. O outro que não tinha nada a ver com o pacto, mas participou do assalto, ele era um homem negro, e não tinha confusão com ninguém. Ele jamais iria morrer por ser humilde e respeitador no seu bairro, um homem da paz. Um demônio possuiu a sua cabeça e transfigurou a sua pele deixando-a com a cor branca. Ele foi materializado pelos poderes das trevas. Os olhos dele ficaram verdes, e os seus cabelos loiros. O demônio o fez assumir a aparência de um rapaz chamado Alemão, que saiu fugido do bairro já havia mais de um ano, porque devia dívidas de drogas, e os traficantes estavam atrás do Alemão para matá-lo. E quando viu o rapaz na forma do Alemão, não pensaram 2 vezes e atiraram nele, e quando o rapaz caiu ao chão, aquela aparência do Alemão desapareceu, voltando à aparência do homem negro. Quando um dos assassinos se aproximou dele para confirmar se o Alemão estava morto, ele disse: "Foi um engano, matamos o homem errado." E o que aconteceu com o terceiro homem que participou do assalto? Quando eles foram roubar a empresa e passaram pelas câmeras, estavam invisíveis por causa do ritual de invisibilidade e não foram registrados, mas como eles não cumpriram o acordo do pacto, eles apareceram nas câmeras misteriosamente. 2 deles estavam mortos, e o único que restou pensou que estava tudo sob controle, e a polícia foi na casa dele e o prenderam. E quando ele caiu na prisão junto com os outros presos, uma legião de demônios possuíram 7 homens que o espancaram e o estrangularam, e os policiais perguntaram a eles o porquê fizeram isso, confusos sem saber o que aconteceu. O rapaz não devia nada e nem eles o conheciam. Eles não souberam responder. Um fez o pacto de ficar invisível, e 2 que não foram com ele para fazer o ritual, mas tiveram os seus nomes envolvidos na magia também ficaram invisíveis. Se os 2 participantes não tivessem ido ao assalto, não teriam ficado invisíveis e também não iriam dever nada, mas decidiram compactuar com o rapaz do pacto. Isso foi uma legalidade que eles deram ao participarem, e quando os demônios vieram cobrar a parte do acordo, eles tiveram que cobrar dos 3. E como eles não deram a outra parte do dinheiro na escola, os demônios cobraram pelas suas almas que valia muito mais do que a outra parte do dinheiro. As almas dos 3 rapazes foram levadas ao inferno, e quando eles chegaram lá, ouvimos os seus gritos por 5 minutos gritando ao mesmo tempo. Todas as bruxas viram com o dom de vidência, através de um espelho o inferno, e os 3 sendo moídos iguais carnes de açougue. O espelho na magia significa o outro lado, ou seja, a passagem para o mundo espiritual. As bruxas aprenderam com os demônios a se materializarem,
Uma bruxa queria roubar o marido de uma mulher ruiva, e duas bruxas fizeram uma armação para destruírem aquele casamento, sem precisarem usar magia. A bruxa que estava interessada se transfigurou no marido da mulher ruiva, e a outra bruxa assumiu a forma de uma linda modelo, e quando a mulher ruiva passou na praça, viu o seu marido se beijando com a modelo, enquanto seu verdadeiro esposo estava trabalhando, e aquela mulher discutiu com o seu esposo e se separou dele, e mesmo ele afirmando que não era ele, a mulher não acreditou nele, e deixou o caminho aberto para a bruxa. A materialização diabólica tem causado muito mal às pessoas, porque engana através de uma aparência falsa. Muitas pessoas têm sido assassinadas por engano, sendo confundidas com outras pessoas. O demônio pode transfigurar o rosto de uma pessoa, mudando a sua aparência apenas para a morte, e se eles não quiserem mudar a forma do rosto de uma pessoa, eles manipulam a parte interna dos olhos fazendo enxergar outras imagens. Eles manipulam a retina da pessoa fazendo enxergar um gato em um cachorro. Eles fazem enxergar uma serpente em um pedaço de mangueira, e podem fazer enxergar uma torneira aberta jorrando sangue sem parar, mesmo sendo água pura. É apenas uma manipulação de imagens causando uma ilusão óptica. Nos filmes de terror tem essas coisas, de uma pessoa estar tomando banho em uma banheira, e depois de alguns minutos ver a água da banheira transformada em sangue, e quando a pessoa sai da banheira desesperada, a água está normal. Isso não é ficção de filmes. Essas criações de ilusões ópticas existem no mundo espiritual, no inferno. Quando as pessoas estão sofrendo, os demônios fazem aparecer água e comida através da ilusão óptica, fazendo aparecer o que não existe nesse lugar terrível. Uma pessoa pode morrer enganada, porque o demônio manipulou a visão do assassino fazendo enxergar outra pessoa, e matar por engano. O que tem de pessoas nos noticiários dos jornais que morreram por engano são muitas. Vocês irão ouvir crianças inocentes sendo mortas, rapaz de família e trabalhador sendo morto sem dever nada, adolescente que nunca se envolveu com drogas e nem bebidas ser assassinado, moças que nem saem de casa, e não participam de nenhuma festa da carne sendo assassinadas sem motivos. Isso acontece por duas coisas: ou os demônios manipulam a visão do assassino, ou transfiguram o rosto do inocente por um rosto procurado, colocando outra pele espiritual em outro rosto, e pessoas do bem que não dão motivos para serem mortas. Os demônios irão achar um motivo para elas serem mortas, só para levarem essas almas que tanto desejam. É por isso que essas pessoas de famílias, que não gostam de participar do mundo do crime precisam aceitar a Jesus para terem livramento. Moça ou rapaz que não gostam de festas de danças e bebida, sem nenhum vício no álcool e bebidas, o que vocês estão esperando para aceitarem a Jesus, para morrerem? Não precisam ir a essas festas evitando sair, pensando que estão protegidos em seus lares. Os demônios vão às suas casas para matá-los, e levam um assassino para lhe pegarem na porta ou invadir as suas residências. Eles programam esses sanguinários iguais robôs controlando as suas mentes. Os demônios têm sede de levarem as suas almas, porque odeiam vocês por não participarem das suas festas, de suas bebidas, dos seus banquetes e prostituição. As almas de vocês são pedidas, porque são pessoas estranhas aos prazeres do mundo, pessoas que não participam de nada desse mundo. Estão fáceis de aceitarem a Jesus, por não terem nenhum vício para se libertarem. No livro de 2 Reis 3, versículo 22 e 23, todos os reis moabitas subiram e se puseram à frente das fronteiras, e levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas em frente deles as águas vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram à espada e se mataram um ao outro. Agora pois, à presa moabitas. Nesse versículo, o próprio Deus causou uma ilusão óptica nos moabitas para o confundirem e o deixarem espantados. Esse versículo é a prova de que ilusões ópticas existem no mundo espiritual. Essas ilusões ópticas os demônios fazem muito para enganarem as pessoas, imitando o que Deus fez com os moabitas. Isso é o mundo espiritual. Teve um caso de uma bruxa mestre da década de 40,
que se transformou em uma serpente e picou uma mulher matando-a. Vou falar de outro dom que as bruxas recebem no mundo espiritual, o dom de audição espiritual, que é ouvir as vozes do mundo espiritual. As bruxas, com um tempo de ocultismo, começam a ouvir vozes dos demônios mesmo sem vê-los. Para as bruxas que não têm o dom de vidência, precisam ouvir a voz de algum demônio para orientá-las, e quando esse dom se torna agudo, até as vozes das almas do inferno. De vez em quando dá para ouvir, vozes não, mas os gritos. Se alguma pessoa estivesse falando mal de uma bruxa, ela poderia até estar em outra cidade. A bruxa que recebeu o dom de audição espiritual, conseguia ouvir todas as conversas, e sabia se a pessoa era sua amiga ou não. Ninguém consegue ouvir nada, se a cortina do mundo espiritual não se abrir. Essa cortina impede que alguém ouça as vozes dos espíritos do mal e vejam eles. Eu tinha os dois dons, tanto da visão quanto da audição no mundo das trevas. Esses dons são comuns para quem está na feitiçaria. Se você não é do campo da feitiçaria e está vendo fantasma, vultos, aparições de qualquer coisa, ouvindo vozes de pessoas conversando, gargalhadas ou chamando o seu nome. Se você não é bruxo e consegue ter essa percepção, tem algo errado contigo. Você pode estar debaixo de alguma feitiçaria. Tem casos que os objetos caem ao chão e se quebram. Muito barulho de pisadas, batidas nas paredes, nos pisos do chão e do teto. Barulhos de batidas no armário, guarda-roupas e em outros objetos da casa. Se você não estiver debaixo de algum feitiço, a casa pode estar enfeitiçada como consagrada, ou ficou amaldiçoada porque pessoas morreram ali. É o pecado grave que os falecidos moradores praticavam, fazendo coisas abomináveis, morrendo junto com as suas iniquidades dentro da casa, e se foram assassinados em seus pecados terríveis, os seus sangues escorridos com o pecado serviram como sacrifício de ritual no mundo espiritual. Isso acontece automaticamente sem as bruxas fazerem o ritual de sangue. Os próprios demônios que operavam na vida da família amaldiçoam a casa através do pecado dos praticantes da casa que faleceram. E se essa residência era de algum feiticeiro e ele faleceu, os demônios que trabalhavam para ele ficam na casa, e os novos moradores são assombrados por esses espíritos caseiros. E tem aqueles bruxos que vão embora para outra cidade, e não vendem a casa para não descobrirem os seus segredos, e lançam um encantamento de magia deixando a casa negativa e encantada. As pessoas que se mudam para essas casas, veem copos de vidro se quebrando em sua frente, cadeiras se movendo, e ainda levam empurrões, socos, e objetos são lançados sobre a pessoa. Pessoas que não são da feitiçaria e têm essas percepções, estão sendo perturbadas. Alguns crentes usados também conseguem ter o dom da visão e da audição, mas recebem da parte de Deus. As bruxas também têm o dom de profetizar e amaldiçoar. Elas têm magias em suas línguas. As bruxas também revelam as vidas das pessoas, que se chamam adivinhações. Elas sabem de tudo o que acontece na vida sentimental, espiritual, familiar, conjugal, financeira e material, porque os mesmos demônios que destroem essas vidas são os que falam para as bruxas como estão as vidas dessas pessoas, e eles enganam usando as bruxas para fazerem os seus trabalhos. Como as bruxas conseguem saber quando os demônios estão perto delas sem vê-los? Quando as velas se apagam ao seu redor, ou alguma fogueira se apaga, os espíritos são como os ventos, e podem apagar qualquer fogo com a sua presença, e por eles serem compostos de ventos. Algumas empresas espíritas desenvolveram aparelhos chamados de Spirit Box, Ghost Box, Radio Spirit e outros. Alguns desses aparelhos foram criados para detectarem essas presenças, através dos ventos que deixam as luzes do aparelho vermelho, indicando que ali tem a presença de algum demônio, e tem um aparelho eletrônico que detecta aquelas vozes que ninguém pode ouvir, as vozes do além que saem do mundo espiritual, e detecta aqueles barulhos que não se ouve. Esses aparelhos são sensíveis ao detectarem coisas impossíveis. Não posso afirmar se é possível registrar coisas do mundo espiritual através dos aparelhos,
Em meados de dezembro de 1989, um grupo de geólogos russos fizeram um poço de 14 mil metros de profundidade na Sibéria, e eles afirmam terem ouvido lamentações que vinham do centro da Terra pedindo água. A notícia se espalhou pelo mundo. Um jornal da Finlândia publicou a matéria, com relatos dos operários e estudiosos que ouviram a fita. Um deles, o Dr. Azakov, declarou o seguinte: como um comunista eu não acredito em céu ou na Bíblia, mas como um cientista, eu agora acredito no inferno. Desnecessário dizer que ficamos chocados ao fazer tal descoberta, mas nós sabemos o que nós vimos, e nós sabemos o que nós ouvimos, e estamos absolutamente convencidos de que nós perfuramos os portões do inferno. Segundo o grupo dos cientistas, a perfuratriz de repente começou a girar velozmente, indicando que tínhamos chegado a um grande bolsão vazio ou uma caverna. O sensor térmico mostrou um aumento dramático da temperatura para 2000 graus. Nós abaixamos o microfone projetado para descobrir os sons de movimentos tectônicos abaixo da galeria, mas em vez de movimentos de placas, nós ouvimos uma voz humana gritando de dor. No princípio pensamos que o som estava vindo do nosso próprio equipamento, mas quando nós fizemos ajustes nos equipamentos, nossas piores suspeitas foram confirmadas. Os gritos não eram de um único humano, eles eram gritos de milhões de humanos. Se um aparelho de som for capaz de registrar os sons do mundo espiritual, pode ser que isso aconteça com outros aparelhos eletrônicos. É claro que os demônios, procurando sempre um contato espiritual com a pessoa para o enganarem, sempre vão facilitar essas coisas. No caso do cientista, foi o próprio Jesus que permitiu de as vozes serem gravadas, já que a chave do inferno está em suas mãos. Ele abriu a porta do inferno para os ateus ouvirem e acreditarem. Quando os demônios querem se manifestar, eles não precisam de aparelhos intermediários. E se essas pessoas conversam através de um aparelho de radiofrequência, é porque eles querem se comunicar com os espíritos, abrindo uma legalidade aos demônios. Um fato que aconteceu em uma reunião das bruxas. Um vento forte entrou na casa de onde elas estavam reunidas, e aquela ventania carregava uma legião de demônios, e houve uma manifestação dos dons nas bruxas. Uma verdadeira imitação do Pentecoste aconteceu no início da escola. As bruxas começaram a fazer rituais, quando o dia estava ventando, se lembrando desse dia. Através das correntes de ar, as bruxas amarram os problemas, através da magia dos ventos, levam os seus problemas para longe e carregam as maldições para os lares de alguém que desejam fazer o mal, enquanto uma vela se apaga através dos ventos espirituais malignos, e depois a mesma vela se acende com o fogo espiritual das trevas. As bruxas conseguem invocar os espíritos dos 4 ventos, que é do norte, sul, leste e oeste, e nos rituais do fogo, quando a fumaça começa a subir, as bruxas pedem que aquela fumaça oriente o caminho através das direções norte, sul, leste e oeste, e a direção que a fumaça tomava seria uma orientação de caminhos. E quando não tem ventos, as bruxas com punhados de areias jogavam no ar, fazendo rituais para criarem ventos. As bruxas faziam rituais para fazer em lugares secos sem corrente de ar terem ventos. Em lugares que tem tempestade ou ventos fortes, as bruxas faziam rituais para acalmarem os ventos ou tempestades. Se as ondas do mar estavam agitadas, as bruxas com os seus rituais conseguiam parar, usando as forças das trevas para imitarem a Jesus quando acalmou o mar. As bruxas conseguem manipular o vento natural e criar do nada. Através das mãos, as bruxas movimentam os objetos, animais e até pessoas com as correntes de ar que saem de suas mãos. Elas conseguem derrubar as pessoas para trás através da corrente de ar. Eu fiz isso quando me disfarcei de evangelista em uma igreja a orar por um irmão. Eu lancei ele para trás, fazendo-o cair ao chão, quando estava na moda o cair no poder, sendo trazido pelos Estados Unidos esse movimento. As bruxas conseguem fazer uma corrente de ar quente que pode produzir calor, ao ponto de matar uma árvore e toda a vegetação, deixando-os secos, sem vidas, tudo cinza, amarelo, o transformando em palha. As correntes de ar frias que as bruxas faziam com as suas mãos, congelavam a água fazendo-a se transformar em gelos.
Como as bruxas sentiam a presença dos demônios sem os ver. As bruxas, através da sensitividade, sentiam através de suas peles. As presenças dos demônios são como ventos frios e ventos quentes. O vento frio causa arrepios nas espinhas e calafrios no pescoço. O vento quente causa aquele calor por dentro. Cada demônio passa um tipo de presença em alguém. Esses que têm uma presença quente causando calor, conseguem enganar até os crentes, fazendo-os pensarem que é o Espírito Santo. As bruxas também têm magias em suas mãos, para manipularem as matérias orgânicas. Já aconteceu um caso, em que uma bruxa bombardeou a casa de uma mulher com magias, e o arroz cozido se transformou em vermes, e a carne cozida se transformou em estercos de animais. Os ovos de galinha se chocaram, e pequenas cobras saíam de dentro estourando as cascas. As bruxas também têm magias nos pés, que fazem levitar e terem agilidades no caminhar. Essas velocidades nos seus passos as deixam rápidas, e ninguém consegue capturá-las. Quem já assistiu ao filme da Bruxa Sabrina, viu que aquilo é uma pequena demonstração de magia que o cinema passa, e a pessoa despercebida não entende nada. Esse é o universo das magias das bruxas sendo reveladas no cinema, já que essas empresas de filmes trabalham com ocultismo, e conseguem colocar em suas gravações muitas coisas reveladas do mundo espiritual. Estou terminando esse vídeo, e continuarei no próximo.